Meus amigos, e se eu te dissesse que o corpo original do Rimuru jamais pode ser recuperado? Não importa o quão poderoso ele se torne, esse limite nunca vai ser ultrapassado. Tudo porque a Ciel proibiu o Rimuru de usar o corpo humano dele. E galera, isso não é uma escolha narrativa. Envolve leis do mundo, alma e até conceitos que nem mesmo o Lorde Demônio consegue quebrar. Então já capricha no teu like, já se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Tu acha que o Rimuru pode recuperar o corpo humano algum dia ou não? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Se aconchega aí, porque o corpo original do Rimuru já tá fora dos limites pra sempre, irmão. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Em família, a relação entre Rimuru, Tempest e Ciel representa um dos aspectos mais fascinantes e complexos da narrativa. Ciel, a evolução máxima da habilidade do sábio, se tornou não só uma ferramenta de apoio, mas uma entidade consciente, profundamente conectada à existência do Rimuru. Um dos momentos mais intrigantes dessa relação aconteceu quando a Ciel estabeleceu uma proibição permanente, digamos assim. O Rimuru jamais poderia retornar à sua forma humana original, Satoru Mikami. Essa decisão, aparentemente autoritária, revelou camadas muito profundas sobre a natureza da transformação do Rimuru, os limites de poder, a dinâmica única entre esses dois aí, a consciência deles dois que compartilhavam dentro do mesmo ser. A proibição ela não surgiu do nada, vamos entender o que aconteceu. Ela foi estabelecida depois do evento crítico no volume 23 da Light Novel, quando a própria estrutura existencial do Rimuru foi colocada em risco extremo. O que parecia ser só uma preferência da Ciel se revelou uma medida de proteção permanente, cujas aplicações vão muito além do que uma simples escolha estética ou nostalgia. Para entender plenamente essa decisão, é importante a gente examinar os eventos que precederam isso daí, a natureza da transformação do Rimuru e tal, as razões subjacentes que motivaram a Ciel a manter essa restrição absoluta. Vamos primeiro do colapso existencial aqui. Quando o Véu da Nava ele arrancou a Ciel dentro do Rimuru, tá? O volume 23 ele apresentou um dos momentos mais perigosos que o Rimuru tinha enfrentado durante toda a jornada dele. O Véu da Nava ele conseguiu tirar a Ciel de dentro do corpo do Rimuru e o equilíbrio interno que mantinha o Rimuru funcionando como um ser coerente desmoronou completamente. Essa separação, ela não foi meramente física ou superficial, ela atingiu o núcleo ali, foi lá dentro mesmo da existência do Rimuru como uma entidade reencarnada. A alma do Rimuru ela tinha se desenvolvido em completa sincronia com a da Ciel desde que a habilidade Grande Sábio começou a evoluir, entendeu? Ao longo de toda a jornada, desde um simples slime até se tornar um dos seres mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso, cada transformação, cada aquisição de poder, cada evolução foram medidas e integradas pela Ciel. A habilidade final não era só um assistente passivo, mas parte integral da própria estrutura do Rimuru. E quando essa conexão foi violentada, foi rompida, quebrada ali, a alma do Rimuru se tornou incompleta, se tornou fragmentada. E nesse momento de crise absoluta, o Rimuru ele fez o quê? Ele teve que ter uma escolha desesperada. Sem a Ciel para poder mediar e controlar as suas vastas habilidades, ele não conseguia manter a estabilidade de uma forma atual que ele tinha. As transformações dele, os poderes, até a consciência estavam no risco de um colapso total, absoluto. Foi então que ele tomou a decisão ousada e reveladora. Ele se transformou na forma humana original, Satoru Mikami, entendeu? Essa escolha não foi aleatória, tá? Ou nostálgica pra galera. O Satoru Mikami, ele representava a única forma que o Rimuru conseguia de controlar completamente, de maneira autônoma, sem qualquer auxílio externo. Era literalmente a forma padrão dele, digamos assim, a forma do estado original da sua alma, antes de todas aquelas transformações, de todas as evoluções, de poderes adquiridos. Mesmo desprovido da Ciel, mesmo com o equilíbrio interno destruído, o Rimuru ele podia manter essa forma porque ela era fundamentalmente dele, anterior a todas as complicações ali que vieram depois. E durante a batalha que se seguiu a partir daí, o Rimuru ele lutou nessa forma fragilizada. Ele estava usando só o controle que ele tinha sobre a existência mais básica dele. Só que não ficou assim por muito tempo. A Ciel finalmente retornou. E quando ela retornou no meio do confronto, a reação dele foi imediata e inequivocada, digamos assim. Ela forçou o Rimuru a voltar à sua forma de slime usual e repreendeu ele severamente por ele ter recorrido a se transformar em Satoru. Essa reprimenda aí não foi casual, tá? Foi o primeiro sinal de que a Ciel ela via a reversão à forma original como algo profundamente problemático para o Rimuru. E aí é que veio a proibição permanente e as implicações dela. Porque depois da conclusão da batalha contra o Véu da Nava e tudo mais, a Ciel ela não deixou o incidente passar. Ela tornou a proibir permanentemente e absolutamente a transformação do Rimuru. Quando ele tentou posteriormente se transformar de novo em Satoru Mikami, a Ciel só impediu ele categoricamente. Ela tem poder para fazer isso, porque está dentro do corpo dele. Essa não foi uma sugestão ou conselho dela não, cara. Foi uma restrição que foi imposta com toda a autoridade que a Ciel possui sobre as habilidades de transformação do Rimuru. Então não dava para ele fazer mesmo o que ele quisesse.
A novel, ela nunca dá explicações explícitas e diretas do porquê que a Ciel estabeleceu essa proibição. E essa abertura aí na narrativa significa algumas coisas, né? Ela deixa um espaço para várias interpretações e análises mais profundas dos motivos que aconteceram isso. Só que várias pistas ao longo da obra começam a trazer pra gente algumas teorias, né? Permite que muita gente construa uma compreensão razoável das razões da Ciel para isso. Uma interpretação popular entre os fãs sugere que a Ciel ela tem algumas tendências de tsundere na vida dela e deseja gerenciar completamente a existência do Rimuru por conta própria, sem permitir que ele retroceda, volte para um estado que ela não pode controlar ou otimizar. E essa leitura, mesmo que seja superficial, contém elementos de verdade. A Ciel, de fato, ela desenvolveu um senso de propriedade e responsabilidade sobre o Rimuru que vai além de uma simples ferramenta de suporte. Cara, ela, mais profundamente, a proibição ela pode ser entendida como se fosse uma medida de proteção existencial. A forma do Satoru Mikami representa um estado anterior, mais fraco, mais fundamentalmente incompatível com tudo que o Rimuru se tornou hoje. E retornar para essa forma não é como se fosse simplesmente mudar de roupa, tá? É regredir para um estado principal, lá, primordial de todos, né? Que não pode suportar o peso das habilidades e os poderes de transformações que o Rimuru acumulou. Quando ele assumiu a forma de Satoru durante a crise, ele não estava só mudando de aparência, ele estava comprimindo a existência divina dele num recipiente humano mortal que nunca foi projetado para conter esse poder. E a Ciel, que possui uma compreensão completa da estrutura do ser do Rimuru, reconheceu esses perigos aí inerentes, tá? Essas coisas que a transformação poderia causar. Cada vez que o Rimuru retornava à forma original, ele arriscava não só a efetividade de um combate, mas também a própria integridade da sua existência. A forma que o Satoru é como ponto de ancoragem, né, mas também um ponto de vulnerabilidade para o Rimuru. É a única forma que o Rimuru pode manter sem ajuda externa, mas também a única que não foi projetada para conter o que ele se tornou. Entendeu? Para ficar mais fácil para vocês, acho que agora deu para entender direitinho. A aceitação eventual do Rimuru dessa proibição foi muito reveladora, tá? Porque ele admitiu que, como ele não possui expectativa de vida limitada, né? Ele é efetivamente um cara imortal como um ser espiritual de alto nível, insistir em voltar para a forma de Satoru só causaria conflitos para ele, desnecessários, né? Principalmente com a Ciel. Então, assim, essa resignação dele demonstra não só a confiança do Rimuru na Ciel, mas também no seu próprio conhecimento ali de que aquela forma permanece no passado. O que é no passado fica no passado, entendeu? É um capítulo encerrado da sua existência. Agora, olhando mais profundamente, a Ciel recusou o retorno, né? A gente pode olhar algumas razões aí também, algumas outras teorias, né? Identificando múltiplas camadas dessa recusa. A Ciel, vamos lá. Talvez tenha uma incompatibilidade ontológica, na qual o Satoru era o ser humano mortal e o Rimuru é uma entidade que transcendeu completamente os limites da mortalidade, tornando ele um dragão verdadeiro, por exemplo, equivalente em poder com um Lorde Demônio Supremo e eventualmente um ser divino. As diferenças entre as duas existências ali não é só em grau, mas em natureza fundamental também. Forçar a existência do Rimuru de volta para a forma do Satoru é como, sei lá, comprimir o oceano dentro de uma garrafa. Tacar a água toda do mar na garrafa não dá. Em forma mais simples, né, da gente explicar, não tem como conter o que o Rimuru se tornou. Tem também o risco muito grande da fragmentação da alma dele. Durante o incidente com o Véu da Nava, ficou claro que a alma do Rimuru ela se tornou profundamente integrada com a da Ciel. E essa integração aí, ela não é reversível, sem consequências graves ou algo do tipo. Ia dar BO, mano. Se sai, ia dar BO. Quando o Rimuru assumiu a forma do Satoru, ele estava, num certo sentido, negando ou então reprimindo partes fundamentais da resistência dele atual. E, cara, essa repressão pode causar o quê? Instabilidade. Uma coisa que acabaria com a sincronia entre a alma dele e a da Ciel, potencialmente levando a uma fragmentação similar àquela que aconteceu quando a Ciel foi arrancada dele. E isso aí seria um grande problema, porque se rolasse essa fragmentação, quantos fragmentos do Rimuru existiriam? Quantas batalhas ele teria perdido se isso acontecesse? Quantos lugares ele não teria conseguido visitar? Enfim, seria tipo a alma do Véu da Nava, né? Que já foi fragmentada em várias ali, isso teorias de que todo mundo fala, um pedaço foi pro Rudra, outro pedaço foi para não sei o que, outro pedaço foi pro Felda e tal. Temos algumas coisas que comprovam isso daí. Mas ele também tem mais um ponto aqui, que era a proteção contra a vulnerabilidade. A forma do Satoru, ela representa um estado de vulnerabilidade máxima. A única forma que o Rimuru pode manter é sem assistência, mas também, é uma forma muito fraca, entendeu? Proibir o Rimuru de usar essa forma, se elimina uma potencial exploração, que alguém use e abuse dessa forma dele. Inimigos suficientemente poderosos ou astutos poderiam, teoricamente, né, forçar o Rimuru a assumir essa forma, ou tentar aprisionar ele nessa forma de humano de novo. E efetivamente acabar neutralizando ele e os vastos poderes que ele tem.
Também tem a preservação da identidade evoluída, é um ponto também. O Rimuru ele não é mais o Satoru, ele mantém as memórias, a personalidade essencial, mas a sua identidade se expandiu, se transformou. Ele, por retornar constantemente à forma do Satoru, pode criar confusão identitária, né? As pessoas normalmente associam isso, tipo assim, a uma identidade mesmo, a uma memória de identidade. Como você olha muito para uma foto, você vai sempre lembrar daquilo ali. E às vezes vai bater o olho em algum lugar e tu vai falar, caramba, aquela foto é de tal pessoa, né? Ou aquela é tal pessoa. Quando você vê muito um ator que atua em vários filmes diferentes ou séries diferentes, você reconhece ele, entendeu? A mesma coisa é o Rimuru. Ele não quer perder essa forma, aliás, a Ciel não quer que ele perca essa forma, porque todo mundo conhece o slimezinho. Do nada ele vai voltar pro Satoru Mikami. Não funciona, entendeu? Então essa confusão de identidade, regressão psicológica é algo que a Ciel não quer. E por isso ela impôs essa proibição, ajudando o Rimuru a manter a integridade da identidade atual dele, evitando que ele perca aquela nostalgia por um eu dele que não existe mais por completo. Também temos a eficiência operacional, tá? Do ponto de vista aqui mais pragmático da Ciel, uma forma do Satoru é subótima, né, em todos os aspectos. Ela oferece várias capacidades limitadas, não pode expressar adequadamente os poderes do Rimuru e não serve para nenhum propósito estratégico ou tático. É uma entidade dedicada à otimização completa da existência do Rimuru. A Ciel sempre foi assim. Permitindo o uso dessa forma seria aceitar deliberadamente uma coisa ruim. No final das contas, galera, a proibição da Ciel quanto ao uso da forma original é muito mais do que só um capricho, uma habilidade de tsundere, tá? Ela representa uma decisão, de fato, que de alguma forma dá pra gente entender, ela é fundamentada, é uma coisa que sempre preza a integridade existencial do Rimuru, entendeu? Protege ele contra críticas, vulnerabilidades, o reconhecimento que a transformação genuína dele é algo irreversível, entendeu? Satoru Mikami morreu naquele dia lá nas ruas do Japão. O que nasceu no mundo de Tensura foi uma coisa nova, algo que evoluiu muito além daquele ponto de origem. A forma do Satoru é só uma lembrança. Pode até voltar, mas não é o ideal. É um eco de quem o Rimuru já foi, mas não pode mais ser quem ele é. A Ciel, com essa compreensão completa da existência do Rimuru, reconhece essa verdade. E aceitando, né, o Rimuru dessa proibição agora, porque ele também aceitou, isso mostra que ele tem maturidade como personagem, entendeu? Ele não está abandonando o seu passado ou renegando as suas memórias ali do Satoru. Ele está reconhecendo o crescimento genuíno que existe. E deixar ir certas coisas, às vezes, é importante. Não dá pra gente encher um novo vinho em odres velhos, irmão. Não dá. E a vastidão que o Rimuru se tornou simplesmente não pode ser contida numa forma limitada. É basicamente isso. Essa dinâmica entre os dois, Rimuru e Ciel, já mostra pra gente vários temas que são muito centrais ali nessa obra, tá? Transformação de identidade, o custo do poder. O Rimuru ganhou um poder imenso. Aliás, tipo assim, é uma coisa que não dá nem pra gente comparar. Ele tem aliados muito leais, um reino próspero e até mesmo uma forma de imortalidade, se a gente for parar pra ver. Só que o preço foi toda aquela impossibilidade de retornar ao que ele era antes. Esquece. Ele só pode seguir daqui em diante. É daqui pra frente só pra frente. Não tem como ir pra trás, não. E ele é exatamente isso. Assim, é o que é que ele faça isso. Então a proibição permanece, não como uma prisão, mas como uma proteção. E no final das contas, Rimuru só carregaria essas memórias de Satoru Mikami dentro de si, vivendo completamente novo como Rimuru Tempest. Bom, família, espero que vocês tenham gostado de mais uma curiosidade, né, sobre Tensei. Eu tô trazendo bastante coisa aqui pra vocês, pra gente falar de muito mais coisas também sobre Tensei, sobre esse novo volume que tá vindo, que veio, né, aliás, por aí, que aos pouquinhos eu tô lendo e tô trazendo algumas coisas. Então capricha no likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, que são muito importantes pra gente acompanhar tudo isso diretão, tá? Tamo junto demais, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Valeu!